Olá, meu nome é Maurício Catuta, sou médico oftalmologista e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre grau de óculos e acuidade visual. Fica comigo! Mas antes eu queria pedir para quem não se inscrever no canal aqui embaixo e também deixar meu WhatsApp para quem tiver alguma dúvida sobre o que for falado nesse vídeo ou sobre qualquer outro tema de cirurgia refrativa ou de concursos para a polícia. Então pode entrar em contato comigo que eu respondo para todo mundo, está aqui embaixo o meu número. Bom, para entender a diferença entre as duas coisas, primeiro a gente precisa entender o que é a acuidade visual. A acuidade visual nada mais é do que a porcentagem de visão que a pessoa tem. 10%, 20%, 100% de visão. E a gente pode medir isso com os óculos ou sem os óculos, né? E sempre um olho de cada vez. Então, para a gente conseguir medir isso, a gente usa a tabela de letras, que a gente chama de tabela de Snellen, que é essa que você está vendo aí no vídeo agora. A gente coloca a pessoa sentada a 6 metros da tabela, pede para fechar um dos olhos. Então a gente pode medir a porcentagem de visão com óculos ou sem óculos. Aí vai depender do concurso que você está prestando, depende do estado também, né? Cada estado tem uma regra, mas em geral, para quem se apresenta de óculos, a acuidade visual ou a porcentagem de visão, ela é medida com óculos. Mas tem estados que ela é medida das duas formas, com óculos e depois também sem óculos. Sempre um olho de cada vez. Então a gente coloca a pessoa a 6 metros da tabela, pede para fechar um dos olhos e pede para ler as letras da tabela. Se ela conseguir ler a letra de tamanho menor, então ela tem 100% de visão ou 100% de acuidade visual. Se ela consegue ler uma letra de tamanho médio da tabela, então ela tem 50% de visão ou 50% de acuidade visual. E se ela só consegue ler a letra grande da tabela, então ela tem 10% de visão ou 10% de acuidade visual. Basicamente, tem essas duas formas de medir a acuidade visual, colocando a pessoa na frente dessa tabela de letras, ou então também através desses aplicativos aí que tem na internet, que vocês podem baixar. Digita lá no campo algo como medir a acuidade visual e tem um monte de aplicativo que faz isso, e dá para medir com óculos, sem óculos, enfim, dá para medir com o seu próprio celular isso daí. Existem duas notações usadas no mundo inteiro para acuidade visual. A primeira é a notação decimal, que é essa que eu falei, que é em porcentagem, que é usada no Brasil e em outros países do mundo também. Então, quando a pessoa consegue ler a letrinha pequena da tabela, ela tem 100% de acuidade visual ou 1,0, tá? É a notação decimal. Se ela lê uma letra de tamanho médio na tabela, então ela tem 50% de acuidade visual ou 0,5 e assim por diante. E existe também a notação usada nos Estados Unidos, em que a acuidade visual ela é escrita ou descrita como uma fração, como vocês podem ver em alguns editais e alguns concursos da polícia. Então eles colocam 20/40 ou 20/25 para transformar essa notação americana na notação decimal, que é mais intuitiva, mais fácil de entender. É só fazer a conta. Quando eles falam 20/40 de acuidade visual, significa 0,5 ou 50% de visão. É só dividir o número 20 pelo número 40, que dá 0,5 ou 50% de visão. Quando eles falam 20/25 de acuidade visual, então seria o equivalente a 0,8 ou 80% de visão. É só fazer a continha do 20 dividido pelo 25. Então, a maior acuidade, ou a melhor acuidade que a pessoa pode ter, é 1,0, que corresponde a 100% de visão. Ninguém tem 1,5, 2,0 de acuidade visual, porque existe um limite aí no olho humano. Então, não dá para falar que alguém tem 1,8, 1,75 de acuidade visual. A gente não fala assim. É no máximo 1,0. Enquanto que grau de óculos não tem limite. A pessoa pode ter 3 graus de miopia, 5 graus de miopia, 8, 12. Então não tem limite para grau de óculos. E para entender agora a diferença entre o grau dos óculos e a acuidade visual, eu acho que é mais fácil com 2 exemplos que eu sempre dou. Então vamos imaginar no primeiro exemplo o seguinte. Vamos imaginar uma pessoa que tenha 3 graus de miopia nos 2 olhos, mas tenha catarata só no olho direito.
e a gente vai medir a acuidade visual dessa pessoa com óculos. A gente vai pedir para tampar um olho, ela vai tentar ler as letrinhas com o olho direito que tem catarata, ela talvez chegue em 50% de visão, ou 60% de visão nesse olho por causa da catarata. Quer dizer, mesmo com os óculos, a gente consertando, corrigindo a miopia, ainda assim tem um outro problema no olho dessa pessoa que impede ela de chegar na acuidade visual de 100%. Então ela tem lá 50%, 60%, se a catarata estiver muito madura, 10% de visão, não sei. Enquanto que, quando a gente for medir no outro olho que não tem catarata, na hora que ela colocar os óculos, ela vai enxergar 100%. Né? Com óculos, corrigindo a miopia dela, ela vai ter uma boa visão, vai enxergar a letra pequena lá do quadro e não vai ter problema nenhum. Então, embora essa pessoa tenha o mesmo grau nos dois olhos, a acuidade visual de óculos é diferente entre um olho e o outro por causa da presença de catarata em um dos olhos. O outro exemplo que eu ia dar é uma pessoa que tenha, por exemplo, 2 graus de miopia num olho direito, por exemplo, e 8 graus de miopia no olho esquerdo. Essa pessoa, quando ela colocar os óculos, se ela não tiver nenhum outro problema na visão, se for só miopia, ela vai ter 100% de acuidade visual nos dois olhos. Né? Então, o olho que tem menos grau ou o olho que tem mais grau com óculos, né, com correção, ela vai ter a mesma acuidade visual de 100% nos dois olhos. Agora, na hora que ela tirar os óculos e a gente for medir a acuidade visual sem o óculos, ou seja, sem correção, aí realmente o olho que tem mais miopia é o que vai ter a pior acuidade visual, sem dúvida. O olho que tem 8 graus de miopia talvez enxergue, ou talvez não enxergue nem a letra grande lá da tabela de letras, não deve chegar nem a 10% de visão. Enquanto que o olho que tem 2 graus de miopia deve chegar talvez a 50% de visão, qualquer coisa assim, 40%. Então realmente aí aparece a diferença de acuidade visual provocada pela diferença de miopia. Mas acho que agora ficou claro a diferença entre acuidade visual e grau de óculos. E para finalizar, vou deixar então meu WhatsApp aqui na parte de baixo da tela para quem quiser entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida sobre o que foi falado nesse vídeo ou qualquer tema relacionado à cirurgia refrativa ou a concurso de polícia militar. Eu sempre respondo para todo mundo e pedir também para quem ainda não é inscrito se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer. Obrigado, até o próximo vídeo.